Olá, meu nome é Gabriel Vilela Vardiero, eu sou aluno de Engenharia Mecânica, sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e nesse vídeo eu vou apresentar o tema da nossa pesquisa bibliográfica, feita por mim e pelo Manuel Ramiro, que se trata de projetos de turbobombas criogênicas aplicadas a motores híbridos, né, um assunto relevante dentro da área de propulsão aeroespacial. Então, iniciando assim sobre uma introdução e contexto de motivação do que levou a gente a fazer esse trabalho. Primeiro que os desafios do oxidante, que é a necessidade de pressurização para injetar o oxidante na câmara de combustão, e algumas vantagens também desse projeto seria a segurança, o controle de empuxo e menor complexidade de motores que motores a líquido puro. Então, a gente pode citar algumas soluções de turbobomba como alternativa, leve e de alta performance ao sistema de tanques pressurizados. Então, o contexto e motivação que, continuando aqui, e antes de falar também da bomba em si, por que motores híbridos, né? Então, bom, eles são um meio termo perfeito e tem a segurança do combustível sólido e o controle do propelente líquido. Só que tem um desafio: como levar esse oxidante, que geralmente é oxigênio líquido, em temperaturas baixíssimas, do tanque até a câmara com pressão e vazão suficientes. Então é aí que entra a turbobomba, certo? Que ela precisa girar absurdamente rápido e aguentar um frio absurdo, frio absurdo e ser leve o suficiente para que o foguete saia do chão, certo? Então vamos entender agora como projetar uma máquina dessas sem que ela exploda ou trave no meio do caminho, né? Aqui trouxemos um esquema simplificado de uma turbobomba. A gente pode ver à esquerda do esquema. A gente tem a entrada do fluido criogênico, geralmente oxigênio líquido, que sai do tanque em baixa pressão e temperatura extremamente baixa. Logo após, temos o rotor, que é a parte girante da turbobomba, que opera em rotações extremamente elevadas, podendo ultrapassar 80 ou até 100 mil rotações por minuto. A gente tem também o estator, que a função dele é girar o componente rotacional do escoamento. É retirar o componente rotacional do escoamento, perdão, convertendo a energia cinética em pressão estática, então que aumenta assim a eficiência do sistema. E a gente trouxe também, embora nem sempre aparecem detalhados esses esquemas, o eixo do rotor é sustentado por mancais, que são componentes críticos em turbobombas criogênicas. Em aplicações espaciais, é muito comum mancais hidrostáticos ou híbridos, né, que utilizam o próprio fluido criogênico pressurizado para sustentar o rotor, e evitando assim o contato mecânico direto. Então, após passar pelo rotor e pelo estator, o fluido sai da turbobomba em alta pressão. Portanto, então, para ser injetado na câmara, pronto então para ser injetado na câmara de combustão do motor líquido, do motor híbrido, perdão. Então, esse processo garante o controle preciso da vazão e da pressão, né, que é algo essencial para a estabilidade e também desempenho do motor. Falando um pouco da metodologia que a gente abordou, então para esse trabalho a gente não tirou as ideias do nada, a gente fez uma pesquisa em relatórios da NASA e estudos sobre dinâmica de fluidos, né? Então a metodologia seguiu uma lógica de projeto de engenharia. Primeiro entendemos os parâmetros de projeto, depois como a velocidade específica e o quanto de pressão a gente precisava ganhar. Então depois a gente analisou como ferramentas de simulação, como CFD para partes fluidos, que estavam presentes nessas pesquisas da NASA, desses relatórios, e também para ajudar a prever se o rotor vai aguentar a força centrífuga ou se o fluido vai ferver lá dentro. Então, basicamente, foi um filtro de tudo que há de mais moderno para entender o que funciona e o que falha em ambiente criogênico. Desafios técnicos, né? Então, um grande desafio que a gente observou foi dessas bombas operarem em condições extremas, temperaturas muito baixas, fluidos criogênicos, rotações extremamente elevadas, muitas vezes acima de 80 ou 90 mil rotações por minuto. E essas condições impõem problemas sérios relacionados à ação criogênica, os comportamentos de mancais e rolamentos, a compatibilidade de materiais em LOX e também a vedação do eixo. E também, além disso, os motores híbridos apresentam regimes transitórios, com partidas, paradas e variações de vazão.
Então, isso torna o projeto ainda mais complexo. Bom, falando agora sobre nossas análises e resultados. Então, aqui estão uns pontos mais legais do nosso trabalho, né? Que seria como o eixo gira e não pode usar óleo, então, nesse caso. Rolamentos comuns travam no frio, por exemplo. Então, a solução que a NASA validou e que a gente detalha no relatório são os mancais hidrostáticos, que são basicamente, a gente pega um pouco do próprio oxidante pressurizado e cria uma camada fina de fluido, né, que sustenta o eixo. E não tem contato com o metal nesse caso. Então, elimina o desgaste, permite que a gente chegue naquelas rotações de 90.000 RPM com segurança. Então, outro fenômeno também que a gente, na pesquisa citado, seria a cavitação, que, embora ela seja destrutiva, a cavitação ela é extremamente sensível a variações de pressão e temperatura. Ela pode gerar até instabilidade no escoamento e vibração no motor, então, do rotor. Então, seria um ponto crítico. Então, por isso que o projeto moderno de turbobombas depende fortemente de simulações CFD, análises multifásicas e também acoplamento com análises estruturais, para prever essas falhas na construção de protótipos. Na bomba, então, se na entrada, o oxigênio vira vapor. Então, quando essas bolhas de vapor chegam numa zona de alta pressão, elas implodem com tanta força que conseguem arrancar pedaços das pás do rotor. Então, para evitar que essa bomba se autodestrua, a gente usa um indutor, que é tipo um parafuso antes da bomba principal, para dar esse empurrão na pressão e manter o fluido líquido. Essa parte de análise de resultados, a gente trouxe aqui sobre materiais e vedações, né? Alguma seleção de materiais inclui liga de níquel, para resistência térmica da turbina, ligas de alumínio e titânio para ter mais leveza na bomba. Vedações seriam na área de prevenção de misturas catastróficas entre gases quentes e oxidante líquido. E algumas tendências seriam o uso de turbobombas elétricas para simplificação de sistemas menores. E para encerrar, a gente conclui que é o projeto de uma turbobomba que o projeto de uma turbobomba ele é um exercício de equilíbrio. Então você tem que dominar a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a ciência dos materiais ao mesmo tempo. Então os mancais hidrostáticos se mostraram a melhor saída para motores híbridos de nova geração e ainda falta muito dado experimental, mas com as simulações ficando cada vez melhores, né? O caminho está aberto para foguetes mais baratos e eficientes. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado.